Olá! Que bom encontrar com você mais uma vez aqui no nosso canal, Márcio André 12 Oficial. Vamos lá, vou falar de novo. Márcio André 12 Oficial. A gente teve que criar uma separação aí para poder facilitar as pessoas que estavam procurando o nosso canal, tá? Muito bem, mas é bom estar com você para mais uma aula, mais um episódio aqui no nosso canal, tá? E eu quero convidar você de novo a nos seguir no canal, a clicar no sininho, a botar lá se gostou, se não gostou, a indicar o canal para outras pessoas que querem aprender e crescer com o Apóstolo Márcio. O nosso canal ele tem como proposta sempre, avaliar livros. Avaliar livros que a princípio mexeram comigo e podem mexer com você também, te trazendo os assuntos mais variados, ok? Desde livros cristãos a não cristãos. Nós estamos no segundo episódio, primeiro episódio aqui, ok? Nós estamos no segundo episódio de uma série de um livro tremendo, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill, que nasceu no século XIX, publicou esse livro aqui depois de um vasto estudo no início do século XX e é o pai da autoajuda, é o pai de todo o sistema que hoje você pode usar vários nomes, coach, PNL e assim vai. Tudo bebe nessa fonte maravilhosa aqui que nós estamos analisando, de Napoleão Hill, e faz crescer através dele, tá? Quero avisar a você que o próximo livro que nós vamos estar analisando, quero pedir perdão, tá? É um livro meu, antigo, da época de seminário, estudei geografia bíblica, história bíblica e arqueologia bíblica nesse livro aqui, E a Bíblia tinha razão. Cadê a capa do livro? Eu também queria saber, tá? De tão velhinho que ele tá, gente. Esse livro aqui, ele foi publicado no ano que eu nasci, tá? Esse que está na minha mão. Primeira edição dele foi em 1958. E esse livro que está na minha mão foi publicado em 1960. Perdão, nem no ano que eu nasci. Eu nasci em 69. Quando eu nasci, ele já tinha 9 anos, eu comprei ele num sebo. Na época, a gente tinha só, para conseguir bons livros, tinha que ir em sebo, tá? Mas, voltando então para o nosso assunto de hoje, que será o assunto também da quinta-feira da semana que vem, volto a te dizer, esse livro exige alguns episódios para a gente poder aprender. Hoje, então, vamos lá, episódio 2 de A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Vamos falar um pouquinho desse livro maravilhoso. E hoje tem bastante assunto. Vamos lá. O livro do Napoleão Hill, ele começa todos os capítulos com uma frase tremenda, que eu tenho uma história para te contar sobre essa frase. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, eu queria isso. E eu disse assim, querer não é poder. E eu vou te contar que essa pessoa me cobra isso até hoje. Não vou dizer para você que é minha esposa, não, tá? Querer não é poder, querer não é poder. Pois é, Napoleão Hill, todos os capítulos do livro dele começam com a seguinte frase, querer é poder. Querer é poder. Que ele te leva a você acreditar firmemente que você pode tudo aquilo que você quer. Desde que você dê os passos certos, o propósito certo. Veja que a Lei do Triunfo na capa já ensina qual é o caminho. É uma escadaria, é um passo a passo, até que você chegue no teu triunfo. Triunfo não está aqui embaixo, triunfo está aqui em cima, mas você tem que ir passando todos os passos, todos os degraus dessa escada tremenda. E não dá para ficar pulando. Já viu gente que sobe escada pulando de 3 em 3 degraus? Já? Pois é, eu vou te contar uma coisa que uma hora vai acontecer com essa pessoa. O que? Ele vai cair. Ele vai tropeçar, vai cair, vai bater com a cara no chão, não vai gostar. Não dá. Mas eu consegui uma vez. Tu pode ter conseguido isso uma vez. Não faça duas, porque uma hora tu vai quebrar a cara.
Então, Napoleão Hill, ele ensina que querer é poder. Sempre. Ele fala, ó, a lição do Mastermind, nós falamos da última vez. A lição hoje, que nós vamos estar falando sobre um propósito definido, também falamos, mas vamos continuar falando hoje. Querer é poder, o hábito da economia, confiança em si mesmo, e assim vai. Sempre ele vai começar abordando, querer é poder, querer é poder, querer é poder. Então a primeira coisa que você tem que saber, se você quer ter sucesso em alguma coisa, qualquer coisa da vida, qualquer coisa, saúde, trabalho, finanças, educação e tal, você quer. Você quer ou você está fazendo porque alguém quer? Certa feita eu fui conversar com um homem que disse para mim que não conseguia largar o vício do cigarro. E eu perguntei para ele, você quer? Ele, não, é porque minha mulher reclama, e sei lá o quê, minha mãe já reclamava. Eu perguntei de novo, você quer? Você não pode fazer nada porque outra pessoa quer. Você tem que basear a sua vida, suas decisões naquilo que você quer. Enquanto você não se convencer que você quer aquilo, não adianta nem começar a fazer. Tá? Então, lição básica, o beabá de Napoleão Hill, querer é poder. E aí ele vai, já caminhando para a terceira lição da Lei do Triunfo, né? A primeira é o Mastermind, relembrando, é a união das capacidades dentro de um único propósito. Objetivo definido, você tem que saber o que quer. Quem não sabe o que quer não adianta, não chega a lugar nenhum. Já no terceiro ele fala em confiança em si mesmo. Vamos lá, presta atenção. Todo ser humano, ele é dominado, e ele prova isso, por 6 medos. Eu estou falando com você, que você tem 6 medos. Dos 6, no mínimo 1. Normalmente 3, 4. E aí ele vai te ensinando a lidar com esses medos. E que medos são esses? Que eu preciso, primeiro de tudo, reconhecer, para depois vencer. Você só vence aquilo que você reconhece. Primeira coisa, a Bíblia diz assim, quem é o rei que vai à guerra sem primeiro sentar e analisar se ele pode vencer o inimigo que vem contra ele com tantos exércitos? Você tem que saber os teus problemas. Você tem que saber os teus medos. Você tem que saber as tuas dificuldades. Você tem que saber os teus milindres. Ok? Então vamos lá. Quais são os 6 medos que dominam a humanidade? Primeiro, o medo da pobreza. Lembre que aqui medo, ele está falando na questão ruim do medo. O medo é bom. O medo é bom porque é o medo que te impede de pular de um prédio. Só que se esse medo te paralisa, se esse medo te trava, ele passa a ser ruim. E aí, aquilo que era bom, passa a ser ruim. E tem gente que não alcança o sucesso por causa de um desses 6 medos. E aí volto a te dizer, primeiro deles, o medo da pobreza. Eu vou tentar e não vou conseguir. Eu vou tentar e vou quebrar a cara. Eu vou tentar e vai dar errado. Eu vou investir e vou falir. Eu tenho medo. Medo de ser pobre. É um medo financeiro. Só que eu quero te dizer, sucesso em todas as áreas está realmente linkado com o sucesso financeiro. Tá? Pouco importa qual é a profissão que você escolha. Se você for o melhor dentro dela, você vai romper. E muitos não fazem por medo da pobreza. Mesmo os pobres têm medo da pobreza. Ele tem medo de perder aquilo que tem. Você conhece aquela frase? Você chega para uma pessoa e pergunta assim, você tem o quê? Ele fala, não tenho nada. Aí vem uma enchente, vem uma catástrofe, ele fala, perdi tudo. Ué, como é que alguém que tem nada perde tudo? Medo da pobreza. Segundo medo que Napoleão Hill alenca é o medo da velhice. As pessoas têm medo do que vai acontecer na sua velhice. Medo de ser abandonado, medo das doenças, medo da falta de capacidade, da falta de produtividade, da falta de criatividade. Tem gente, eu já vi pessoas dizendo que preferem morrer cedo do que envelhecer. Pois eu quero te dizer, eu quero ficar velho.
Eu quero envelhecer com saúde, mas envelhecer, tá? Eu quero poder pegar os filhos dos meus filhos no colo, ou seja, eu quero pegar o meu bisneto no colo, tá? Então, esse é o segundo medo que ele alenca, que impede a pessoa de romper. Terceiro medo que ele fala que impede o crescimento é o medo da crítica. Quantas pessoas têm medo de serem criticadas? Pessoas não fazem algumas coisas porque falam assim, se der errado vão me criticar, que sei lá o que vão falar e tal. Pessoas têm ideias brilhantes. Eu tenho um livro que eu ainda vou comentar com vocês, de um autor tremendo, eu não vou dar nem spoiler, tá? Ele fala só assim, eu vou falar a fala dele, não vou dizer o nome dele, que ele fala que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque o cemitério, ele está cheio de ideias não realizadas. Medo da crítica. A pessoa teve a ideia e fala assim, não vou fazer porque vão me criticar. Que coisa horrível, tá? Meu querido, aprenda uma coisa na vida. Se você fizer e der certo, vão te criticar. Se você fizer e der errado, vão te criticar. Se você não fizer, vão te criticar. Se você der opinião, vão te criticar. Faça, independente das críticas, vença a si mesmo, vença os seus medos. Aprenda uma última coisa, normalmente quem critica são pessoas frustradas, porque talvez tiveram a mesma ideia e não fizeram, ou tiveram outras ideias, tá? Não viva a tua vida pela opinião alheia. Quarto medo que ele alenca aqui é o medo de perder o amor de alguém. Os dois medos são mais ou menos linkados, sabe o que é? Porque o medo é a aceitação. É a aceitação da sociedade, é a aceitação de uma pessoa. O medo da crítica é querer ser aceito pela sociedade. O que você nunca vai conseguir. Ninguém nunca vai conseguir agradar a todos. Jesus Cristo de Nazaré não agradou a todos, tá? Ninguém agrada a todos. Saiba disso. E o medo de perder o amor de alguém. Às vezes, as pessoas não tomam atitudes que querem tomar, por medo de, tal pessoa não vai aceitar. E eu não estou aqui falando só de mulher em relação a homem, de homem em relação a mulher. Eu não estou falando do amor eros aqui somente, não. Também. Mas se eu tomar essa atitude, eu vou decepcionar meus pais. Se eu tomar essa atitude, eu vou decepcionar meus filhos. Se eu tomar essa atitude, tal pessoa que me tem como seu sucessor e tal. Né? Aquela história do menino que trabalhava com o padrinho numa barbearia e o padrinho ensinou ele a ser barbeiro e tal, mas ele queria ser engenheiro. Mas se eu abraçar a faculdade de engenharia, eu vou decepcionar o meu tio, que ele tem a barbearia lá, o meu tio, meu padrinho, e ele quer deixar essa barbearia para mim. Ei! Querer é poder. Esse é o teu sonho, é o teu projeto. Saiba que quem te ama vai te amar, independente de tudo, e mais do que isso. Eu vi uma frase esses dias que teu pai é o único homem que vai se alegrar que você vá mais longe, conquiste mais do que ele. Quem te ama vai se alegrar com o teu sucesso, tá? Quinto medo que ele vai mostrando aqui pra gente, tá? É o medo da doença. As pessoas têm medo de ficar doentes. As pessoas têm medo de ir além, de aumentar a sua capacidade física, de ir além da capacidade emocional, de ir além da capacidade intelectual. Quando eles começam a cansar, eles começam a parar. Você já notou quando você vai numa academia e o músculo começa a doer, começa, como eles falam lá, né, os personagens trainers falam, tá começando a queimar, aí fala, é isso aí, assim tem que aumentar a carga, tem que fazer mais, e tu tá gritando, e tal. Eu vou te contar que no emocional é a mesma coisa. No intelectual é a mesma coisa. No espiritual é a mesma coisa.
Quando a tua mente está começando a ficar cansada, é porque ela está absorvendo mais, você está ampliando a capacidade. Quando você tem medo espiritual de alguma coisa, você está ampliando a capacidade. Tá? No emocional, quando você acha que você não vai suportar, você está ampliando a sua capacidade. Eu quero te dizer, você nunca vai perder. Nunca. Ou ganha ou aprende. Guarda essa frase, ou você ganha ou aprende. Então se você abraçou o projeto de ou eu ganho ou eu aprendo, automaticamente você nunca perde. Você exclui a palavra perder do seu vocabulário. Ou ganha ou aprende, então não perde. Tá? Não tenha medo. Ah, mas a doença se vier, o que eu vou fazer? Olha, eu vou contar uma coisa para você. Desde que inventaram Paralimpíadas, não há mais espaço para doença no mundo. Não há. Eu vejo pessoas que não têm pernas fazerem coisas que eu não faço com duas. Eu lembro que uma das vezes que eu subi o Monte Sinai, já subi o Monte Sinai 6 vezes, e é uma subida bem difícil. Uma das pessoas que chegou antes de mim era uma senhora que não tinha uma das pernas. E chegou lá em cima antes de mim, só com uma perna e uma muleta. Então, meu querido, a doença não pode te paralisar. Eu já tive à beira da morte algumas vezes. E uma delas, um médico chegou para mim e falou assim: olha, o senhor, eu não garanto a sua vida nem até amanhã. Eu falei: pois eu vou sair dessa e vou vencer. Então, querer é poder. Não tenha medo da doença. E por último, ele fala do medo da morte. As pessoas vivem com medo da morte, quando na verdade a morte é a única coisa certa a partir do momento que você nasce. A partir do momento que você nasce, ter sucesso ou não é opção, crescer ou não é opção, casar ou não é opção, estudar ou não é opção, trabalhar ou não é opção, mas a morte não é uma opção. Então eu quero te dizer, não tenha medo de morrer. Tenha medo sim de morrer e não fazer tudo que te é proposto. Tenha medo sim de morrer e não viver os teus sonhos. Tenha medo sim de querer e não poder por medo de morrer. Disponha-se, cada dia que se abre o olho de manhã, é um privilégio, é uma chance única, maravilhosa, de realizar tudo aquilo que você quer. Querer é poder. Esse é o grande lema de Napoleão Hill. E aí ele fala como vencer esses 6 medos. Como? Com uma fórmula tremenda de confiança em si mesmo. E são 5 itens. Para vencer 6 medos, 5 coisas. Tá? Primeiro, você tem que declarar algumas coisas para você. Tá? Ele põe isso aqui bem claro no seu livro. Ó. Gente, em apenas 2 episódios, olha quantas páginas daqui desse livro. E esse é um livro que é difícil de leitura, porque as letras são pequenininhas, as linhas são bem grudadinhas, ok? As pautas são muito grudadas, mas vamos lá. Já lá na página 155, ele elenca a fórmula da confiança em si mesmo. Você tem que sempre dizer para você mesmo 5 coisas. Primeiro, eu sei que eu possuo a habilidade necessária. Como é que eu venço esses medos? Primeira coisa, porque eu possuo a habilidade necessária. Você acredita nisso? Quando você está diante de um desafio, você diz assim: eu possuo a habilidade para resolver isso. Essa é a primeira coisa que ele fala que você tem que dizer para si mesmo. Segunda coisa, eu compreendo que o pensamento dominante no meu espírito chegará a produzir atividade física e pouco a pouco eu vou transformar essa realidade. Ou seja, eu reconheço que dentro da minha cabeça tem uma realidade, e essa realidade da minha cabeça vai virar a realidade dos meus braços, das minhas pernas, da minha fala, dos meus ouvidos, dos meus olhos, e pouco a pouco eu vou mudar a realidade em volta de mim. Eu tenho que trazer o que está dentro da minha cabeça para fora. Querer é poder. Você está entendendo?
Assim você vence os 6 medos. Terceira declaração, tá? Eu tenho que ter autossugestão. Eu vou encontrar numa oportunidade, uma expressão e um meio prático de realizar isso. Se eu ainda não tenho, no meio da tarefa eu vou achar. Eu vou abraçar a tarefa. Ah, mas eu ainda não consegui. No meio da tarefa vai dar certo. Traduzindo isso para você, comece. Comece. Ah, mas eu não vou conseguir terminar. Comece. No meio do caminho você acha o jeito de terminar. Simplesmente comece. Eu lembro quando eu disse para uma pessoa que eu não sabia nadar. Ele falou, é mesmo? E me jogou dentro d'água. Ele foi lá e me tirou. E aí, sabe nadar? Não, ele jogou de novo. Na 4ª vez, eu saí de lá, sozinho nadando. Eu dizia uma vez para uma pessoa assim, eu tenho equilíbrio, eu sei pedalar e sei guiar a bicicleta, eu só não tenho equilíbrio. Aí ele foi e segurou atrás e falou assim, então me mostra o que tu sabe fazer. E ele foi correndo atrás de mim, olha a criança pequena. E ele foi correndo atrás de mim, segurando no banco traseiro da bicicleta. Daqui a pouco ele estava correndo do meu lado, me dando tchau com as 2 mãos para me mostrar que eu já estava andando. No meio do caminho você consegue. Faça, consiga. Declare para você mesmo que você pode. 4ª coisa para vencer os 6 medos. 4ª coisa, redija. Faça uma carta para você mesmo. Com bastante clareza o seu objetivo de vida. Tá? E estabeleça o preço que você está disposto a pagar. E depois o preço que você vai receber por cada trabalho seu. Você está entendendo? Você pega um papel e escreve exatamente o que você quer, de forma que você entenda. Escreva o custo que isso vai ter para você, mas também escreva quanto que você vai receber quando alcançar aquilo ali. Quanto que o teu trabalho vai valer? Você sabe quanto vale 1 hora do teu trabalho? Uma vez eu quis ter um jardim. Tenho ele até hoje. E a minha esposa falou, você vai ter tempo de cuidar do jardim? Eu falei, não. Nem um pouco. 1 hora do meu trabalho vale muito mais do que qualquer outra hora. Então eu pago uma pessoa para cuidar do jardim. E eu tenho lá o meu jardim. Só para me olhar para ele. Acho lindo. Tá? Quinta e última fórmula do sucesso de Napoleão Hill, tá? Da fórmula de confiança em si mesmo para vencer os 6 medos. Ele fala o quê? Compreenda perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode ser duradoura, a menos que eu construa ela com verdade e justiça. Isso aqui é o nó da rabiola. Como assim? É por causa dessa 5ª lei que 99% das pessoas que ganham na Mega Sena, 1 ano depois, estão pobres. É por causa dessa 5ª lei que muitos que agregam rendas de forma desonesta, daqui a pouco perde tudo. Nada, primeiro de tudo, nada é perene. Uma hora vai acabar. Mesmo que seja depois da tua vida. Mas, se não for construído com habilidade e justiça, não dura nada. É o velho ditado, vem fácil, vai mais fácil ainda. Tá? Então, você precisa dessa fórmula de confiança em si mesmo para vencer os medos. E aí, ainda dentro desse 3º capítulo, ele te mostra o mais básico de tudo. O quê? A força do hábito. Hábitos são mais fortes que sentimentos. Vou falar de novo. Hábitos são mais fortes que sentimentos. Eu acordo todo dia às 6 da manhã. Você sabe qual é a minha raiva? Quando eu estou de folga, sabe que horas eu acordo? 6 da manhã. E não consigo ficar na cama. Aí eu levanto e tal. Às vezes consigo até voltar para a cama. Mas ali eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pelo menos uma meia hora agir. Tá? Você não pode fazer só quando quer. Você não pode só estudar quando quer, trabalhar quando quer, orar quando quer,
agir quando quer. Você não pode, estou casado porque quero. Você sabe qual é a diferença entre um adulto e um adolescente e uma criança? Eu vou te dizer, porque o adolescente, ele vive pelo que sente. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, crie a força do hábito. Crie o hábito de ler. Crie o hábito de trabalhar. Crie o hábito de se exercitar. Crie o hábito de criar ideias. Hábitos. E termina essa lição 3 te ensinando que a fé é o maior dos milagres. Jesus de Nazaré sempre disse isso: vai a tua fé que salvou. O que cura um homem é a fé, o que salva o homem é a fé, o que te faz prosperar é a fé. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé em Deus como uma força superior. Pode chamar ele do Deus do nome que você quiser. Você tem que ter fé em si mesmo. Você tem que ter fé em si mesmo. Quem não acredita em si mesmo não acredita em nada. Um dos maiores mandamentos é ame ao próximo como a si mesmo. Você não vai acreditar em ninguém se você não acredita em si mesmo. Você tem que ter fé no teu projeto. Eu projetei isso aqui vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Porque eu estou fazendo. Vai dar certo. Tá? Tenha fé. A fé é o maior milagre. Ok? Gente, semana que vem nós vamos ter mais um episódio dessa nossa série tremenda para poder analisar aqui, ó, a lei do triunfo de Napoleão Hill. E aí, tá gostando? Espero que sim, porque esse livro é muito forte, tá? E vale a pena. Se você não tem, já deve estar na milionésima edição, sei lá. A capa já não deve ser essa. Mas esse é um livro muito bom para pegar e ler. Eu não gosto de ler e não vou conseguir ler um livro grandão desse. Vai lendo aos poucos que você consegue. A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, episódio 2. Vem aí semana que vem, episódio 3. Até lá. Vamos juntos crescer com o apóstolo Márcio André. Tchau!